Atividade número 7 de matemática, os jogos. Os jogos e brincadeiras são muito utilizados na matemática, pois eles estimulam o raciocínio lógico, pensamento, porque antes de começar a jogar ou brincar, é necessário compreender a lógica presente nas regras que os organizam. Então, vamos lá. Ana e Silvia estavam brincando de preencher um quadro numérico. Cada uma tinha um quadro com o primeiro número preenchido. As duas combinaram de preencher em um determinado tempo estipulado por ela. Ao final, elas conferiam para ver quem havia acertado mais. Então, vamos lá. Observe os quadros preenchidos por elas e veja quem ganhou. Então, o que vocês vão olhar? Olhar o quadro. Ó, tem o da Ana, aqui, tem o da Silvia. Então, ó, começou do 500, foi até 549, tá? E o outro, do 600 até o 649. Então, o que vocês vão ver? Vocês vão ver se não tem nenhum número errado. Então, ó, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 7, 8, 9. Depois aqui, 600. Então, você vai olhar o quadro da Ana inteiro, depois o da Silvia inteiro. E depois você vai determinar, né? Olhando aqui, quem ganhou a brincadeira? Aquele que não errou nenhuma, né? Então, por que ele ganhou? Então, você vai pôr quem ela ganhou e por quê, tá? Depois a B. Localize os números que estão fora de ordem, ou seja, aqueles que estão errados, aonde? No quadro de quem perdeu, tá? E escrevam abaixo na ordem decrescente. Então, vê os que estão errados. Então, localize os números, então são mais de um. E depois coloca na ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Bom, depois, agora, observe o quadro que está correto e responde. Localize apenas os números pares. Qual que é os números pares? Aquele que forma parzinho. Ou seja, os números que terminam com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Qualquer número que termine com esses são números pares, tá? E escreva na ordem crescente, que cresce do menor para o maior. Depois a D. Qual é o número ímpar pertencente ao... Qual é o maior número ímpar pertencente ao quadro correto? Ou seja, qual é o maior número ímpar que tem ali? Certo? Pois vamos lá. Vira a folha e vamos para o 2. Ó. Joana estava brincando com um jogo de trilha. Ajude a chegar ao final fazendo os cálculos necessários. Observe as flechas que indicam a direção a ser seguida. Então, começando. Ó, então daí você vai olhando aqui todas as fichas e vai preenchendo. Nessa ordem aqui que aparece a flechinha. Então, saída, quer dizer, onde você vai sair, onde vai começar. Qual é o número formado por 6 centenas e 9 unidades? Que número que é? Ó, tem 6 centenas, 600 mais 9 unidades, 609. Então, primeiro eu já fiz para vocês, ó. Depois, acrescente 5 dezenas. Uma dezena, quanto que vale? Ó, uma dezena é igual a 10 unidades. Então, ele está mandando acrescentar 5 dezenas. Depois, aqui, escreva o antecessor a esse número. Qual número? Esse que você pôs aqui, tá? Depois, daí o número que você vai colocar aqui, você vai adicionar, adição, conta de mais. Depois, você vai colocar assim, ó, seu sucessor, ou seja, você vai pegar o número que está aqui, ver qual é o sucessor, ou seja, fazer uma conta, colocar mais um número, o sucessor, e depois somar 39.
Depois que você fizer isso daqui, o número que deu aqui, você vai subtrair 9 unidades. Subtração, continha de menos. O número que der aqui, daí vai escrever aqui, ó. Dobre esse resultado. Dobrar 2 vezes. Você vai multiplicar por 2. Vai escrever o número aqui, ó. Depois, ó, continuar aqui. Adicione 412 unidades, ou seja, o número que tiver aqui, você vai colocar mais 412. Depois, arredonde-me para a centena mais próxima. Eu sou o número e aqui vai estar o número. O que é arredondar um número? Por exemplo, ó, número 38. Eu vou arredondar, eu vou deixar ele arredondar para dezena, ou seja, qual que é a dezena? Dezena, se a gente vai fazer 10, 20, 30, dezena fechada. Eu vou arredondar, eu vou jogar ele para o número mais perto. Arredondar aqui no caso seria para 40. Por quê? Porque não está mais perto do 40. Então, vamos pôr assim, ó. Ai, o número 97. Número 97, eu vou arredondar para centena. Então, vai ser 100. Vamos supor, ó, número 92. Ah, eu vou arredondar esse número. Se for para dezena, vai ser 90. Se for para centena mais perto, vai ser 100. Então, vai depender do que ele quer. No caso aqui, ele quer a centena. Então, vê o número que formou e arredonda para a centena mais perto. Centena mais perto, ó. Qual que são as centenas? 100, 200, 300. Então, vamos supor, ó, 224. 224 está mais perto do 200 ou do 300? Do 200. Então, se eu tivesse que arredondar para a centena mais perto, seria do 200, tá? Então, depende do número aí que tiver aqui. 3. Carla, Bia, Rebeca e Ana são amigos e foram ao parque de diversões. Os caminhos do brinquedo onde estavam são numerados. Os carrinhos, não caminhos, olha eu aqui. Coloque esses números em ordem crescente. Então, a gente vira a folha e vai lá. Olha os carrinhos, ó. Então, ó, a Carla estava no carrinho 860, a Lia 753, Rebeca 807 e a Ana 768. Então, ele quer, ó, olha aqui, ó, ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu venho aqui, vejo qual que é o número maior, escrevo o primeiro, depois o segundo maior, terceiro maior e o último aqui, tá? Bom, 4. Carla e Lia estavam brincando de sortear bolas numeradas para formar números com elas. Como podemos ler o número que foi formado por ela no sorteio? Assinale a alternativa. Então, aqui, ó, são as bolas. Que número formou? 256.091, 25.691, 2.569.001, 25.691.000. Que número que é esse? Então, é uma dessas 4 alternativas aí. Então, como se lê esse número? Quando você olha esse número, que número que é? E assim a gente termina a nossa atividade número 7 de matemática.